mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Um certo homem, muito rico, fazendeiro, tinha todas as coisas que queria, mas tinha também um desgosto, que toda a sua fortuna não conseguia compensar. Ele tinha um filho de 9 anos, que havia nascido cego e surdo. E depois disso, nunca mais ele conseguiu ter outro filho. E ele notava, então, e via que o futuro lhe reservava uma ironia muito grande. Porque ele havia trabalhado tanto na vida, acumulado tantos tesouros, e o único herdeiro que ele possuía era cego e não veria os seus bens. E por ser surdo, não poderia desfrutar de um prazer tão simples no campo como ouvir um pássaro cantando. Ele era revoltado contra Deus, porque ele se punha no lugar do filho dele e sabia que o mundo do seu filho era apenas trevas e solidão, um mundo silencioso. Ele passava as noites imaginando o sofrimento do seu filho, que levava uma vida sem nenhuma cor, nenhuma luz e sem nenhum som. É como se a alma daquela criança estivesse suspensa no vácuo, na escuridão, no silêncio, no fundo de um poço. Então ele era revoltado contra Deus. E ele dizia: Deus não existe. Por que Deus permitiu que isso acontecesse com um inocente? Ele blasfemava de Deus. Numa ocasião, passou um homem pela fazenda, um pregador, que quis lhe anunciar o evangelho. E ele deu ordem ao capataz para que pegasse aquele pregador e o expulsasse a pontapés da sua fazenda. E o capataz obedeceu a ordem do fazendeiro e foi chutando o pregador, mandando ele embora. E dizia: vai embora, seu enganador, Deus não existe. Se Deus existisse, não faria o que fez com meu filho. Ele nasceu cego e ele nasceu surdo. E o pregador ouviu essas palavras e foi embora sangrando, machucado, ferido. Em casa, esse pregador sentiu que tinha que voltar na fazenda e falar com aquele homem que estava tão revoltado contra Deus. Alguns dias depois ele retorna. Quando o fazendeiro vê o pregador chegando, ele chama novamente o capataz. E ele diz ao capataz: não quero ouvir nada do que este farsante
tem para dizer. Ele vem com esse livro preto querendo me falar de Deus, e Deus não existe. Se Deus existisse, não permitiria que o meu filho fosse surdo, vivendo em silêncio total, e não permitiria que ele fosse cego, vivendo em escuridão total, como se a vida dele estivesse o tempo todo no vácuo, no fundo do poço. Capataz, pegue esse pregador e expulse ele daqui a pontapés. Não deu outra. O pregador levou a maior surra. Chegando em casa, tratou dos ferimentos, e ele viu quanto ódio e revolta aquele fazendeiro tinha no coração, e revolta contra Deus. E ele sentiu o desejo de voltar lá, nem que tivesse que apanhar de novo. E ele disse: eu irei pela terceira vez. Alguns dias depois, curado dos ferimentos, ele vai. E vai andando. E quando o fazendeiro vê o pregador chegando, chama o capataz novamente e diz para ele: este pregador é muito teimoso. Se ele pensa que vai me vencer pelo cansaço, ele está muito enganado. Capataz! E o capataz respondeu: deixa comigo, patrão. E o pregador ficou parado diante dele, e o capataz não teve dúvida. Bateu, chutou, deu socos e colocou para fora da fazenda. O pregador voltou para casa rastejando. E ele disse: já fui 3 vezes, não irei mais. Não irei mais. Aquele fazendeiro não é inocente. Ele não vai poder dizer para Deus no dia do juízo final que não teve chance. Estou livre do sangue daquele homem mau, daquele homem ímpio, daquele pecador. E enquanto ele curava suas feridas, o Espírito Santo de Deus, falou com ele: você vai voltar lá. E o pregador disse: não vou não. Chega de apanhar. Chega de apanhar daquele fazendeiro. Aquele homem é ruim demais. Aquele homem é cruel. Ele não deixa eu nem abrir a boca. Eu já estou todo machucado. Me perdoe, Senhor, mas não voltarei. E o Espírito Santo lhe disse: jejue, ore, consagre-se e vai. Vai, porque eu estou mandando. Porque eu tenho uma grande obra para fazer na vida daquele fazendeiro. Então, o pregador resignado disse ao Espírito Santo: o Senhor bem conhece a revolta daquele homem. O filho dele é surdo. Não ouve nada. Não ouve. O mundo dele é silencioso. E o filho dele ainda é cego. Quer dizer que ainda, além de viver em silêncio, num silêncio total, num vazio total, ele ainda vive em trevas total, porque só há escuridão diante dele. E o Espírito Santo disse: vai. Jejue, ore e vai. E o pregador entrou em jejum. Alguns dias depois, com o corpo fraco por causa do jejum, ele vai,
Ele vai pronto para apanhar de novo. Ele foi pensando no caminho, acho que Deus quer me experimentar para ver se eu suporto o sofrimento. Tudo bem. Jesus sofreu muito mais na cruz. Qual o problema de eu apanhar de novo? Tudo bem, já estou até acostumando. E lá na casa da fazenda, o fazendeiro estava com o filho de 9 anos na varanda. E o menino, por ser surdo, não falava também, porque quem não ouve as palavras não aprende a falar. Até um papagaio para falar precisa ouvir, para repetir. Então o menino também não falava, porque ele era surdo, não aprendeu o som de nada. E o menino estava sentado na varanda, e o fazendeiro ao lado dele revoltado. E quando ele viu o pregador vindo pela 4ª vez, aí que ele ficou revoltado mesmo. Aí que ele ficou irado. E ele pensou, esse pregador está abusando de mim. Ele pensou, eu vou chamar o capataz e vou fazer com que ele leve uma surra tão grande que ele fique até aleijado para nunca mais voltar aqui. Ele pensou isso, eu vou dar uma surra tão grande nele que ele nunca mais vai ter pernas para vir aqui. Ele pensou isso. E quando ele foi chamar o capataz, o filho dele, que era cego, surdo, e não falava, o filho disse, pai! E pela primeira vez aquele homem escutou essa palavra, pai! Não bata neste homem, porque este homem é um homem de Deus. E o fazendeiro, olhando para o filho, viu que os olhos do filho brilhavam. E viu que o menino olhava diretamente para ele. Não aquele olhar vazio. Não aquele olhar perdido no tempo e no espaço. Mas o menino olhava com os olhos brilhando. E o fazendeiro encheu seus olhos de lágrimas. E o pregador não sabia que o milagre já tinha sido realizado. E o pregador, ao pé da escada, disse ao fazendeiro, o Senhor pode mandar me bater. O Senhor pode fazer comigo o que quiser. Mas eu não sei por que Deus te ama tanto. Porque Deus sempre me manda voltar aqui para falar com você. E para dizer ao Senhor que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas. E eu vim aqui para lhe dizer que se o Senhor aceitar Jesus como Salvador, Ele te ama tanto que Ele vai salvar a tua alma. E o fazendeiro chorando disse, pregador, entre na minha casa, entre depressa e entre rápido, e me fale mais desse Jesus, e me fale mais desta palavra, e me fale mais deste livro, porque eu vi, hoje eu vi, e o meu filho também está vendo, hoje eu ouvi, e eu era mais surdo do que o meu filho, eu era mais mudo do que o meu filho, mas a partir de hoje, eu quero contar para todo mundo que Jesus Cristo é o meu Salvador. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada pelo pastor João Ribe Palharim.
Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de 1000 títulos quiser. Lembre-se, está escrito: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida.